Testemunho de ex-protestantes, vamos lá. Olha a Aline aí. Oi, gente. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Aline. A Aline deixou um comentário aqui no meu vídeo. Aline, muito obrigado pelo seu comentário, viu, minha irmã? Isso fortifica muito essa missão de trazer esses comentários, as pessoas compartilhando. Deus abençoe você, minha irmã. Eu vim aqui falar pra vocês uma experiência que e uma observação que eu tive na Semana Maior, na Semana Santa. Eu, enquanto protestante, eu nunca vivi a Semana Santa, né? O máximo que a gente tem ali de celebração é no domingo de Páscoa, onde tem a pregação voltada para a ressurreição de Cristo. As crianças nas escolas bíblicas recebem bombons, chocolate e faz aquela encenaçãozinha, né, sobre a ressurreição, morte e ressurreição de Cristo. Mas quem foi que disse que isso seria esse dia seria a Páscoa? Ah, foi a Igreja Católica, né? Os protestantes celebram a Páscoa no mesmo dia que os católicos. Por quê? Quem foi que disse a eles que seria essa data, hein? Bom, o que eu vou falar agora como católica a Semana Santa é muito mais do que entregar chocolate para as crianças ou fazer uma encenação muito mais na igreja sobre morte e ressurreição de Cristo. É uma peça, né? Onde eles fazem. Costuma ser aos domingos, né? Bom, pelo menos na igreja, na última que eu passei, que foi a Igreja Batista, eles fazem um teatrinho ali, cantam umas musiquinhas, entregam chocolatinhos e ponto final. Na Igreja Católica, eu vivi algo muito, muito, muito profundo. Porque eu participei da missa de depósito, eu participei da missa do encontro, eu participei da missa de lava-pés, onde Jesus começa a se preparar para a sua entrega. E ali na quinta-feira o padre lavando os pés dos apóstolos, né, dos 12 que representaram os apóstolos. E tudo aquilo, a gente vivendo ali muito perto, muito próximo do nosso Senhor Jesus. Na sexta-feira, infelizmente eu não pude ir na missa de sexta-feira. A sexta-feira da Paixão é o único dia no ano que não se tem missa, né? Por quê? Porque o Senhor está morto, o Senhor morre nesse dia. E como a gente não faz um faz de conta, a gente vive o mesmo sacrifício, não é uma atualização, mas é o mesmo sacrifício. Ou seja, nós somos transportados no tempo de Deus para o mesmo momento. Então, na sexta-feira, nós não temos missa, nós temos um ato litúrgico da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Que foi 3 horas da tarde, da crucificação do nosso Senhor. No sábado foi a minha primeira comunhão e a missa pascal, a vigília pascal, não tem explicação, gente. Eu não consigo... A mãe de todas as vigílias. Eu não consigo expor aqui para vocês a grandiosidade dessa missa. Porque a missa, ela é do início, ela começa contando tudo, até a morte e ressurreição do nosso Senhor, que é o... Começa na quinta-feira, né, com a missa da Ceia do Senhor, também chamada missa de lava-pés. Não tem bênção final, porque a missa não acaba ali. Ela entra na sexta-feira com a liturgia, com esse ato litúrgico da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem bênção final também, não tem despedida. E ela vai concluir no sábado de Aleluia, né, no sábado santo. Então, é como se fosse uma única celebração. O plano da nossa salvação, desde Gênesis, desde os planos do nosso Deus. E isso é muito grandioso. No domingo de Páscoa eu fui à missa. Para quem não sabe, para quem nunca foi na vigília pascal, né, que é celebrada no sábado antes da Páscoa, onde nós comemoramos a Páscoa também, né, as leituras são 7 ou 8 leituras. Ela conta lá desde Gênesis todo o plano de salvação do Senhor até chegar na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vem pegando todo esse plano de salvação dentro do Antigo Testamento, trazendo todas as leituras para concluir na paixão do nosso Senhor Jesus, na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Também à noite, já em Friburgo, porque eu estava em Friburgo.
Então eu entendi pela primeira vez que a Semana Santa não é um feriado pra gente viajar, pra gente comer, comer, comer. Não. Isso. Não, muito pelo contrário. Na sexta-feira, aonde eu costumava comer aquelas peixadas, muqueca, aquela coisa toda, e sobremesas, e canjica, e... Na sexta-feira eu entendi que é jejum. Porque nosso Senhor Jesus está sendo entregue. No sábado eu entendi que é o silêncio. Porque o nosso Senhor, à época, estava morto. E no domingo a alegria da ressurreição, da nossa esperança. Então a Semana Santa ela é para ser vivida de forma genuína, de forma entregue, de forma... De muita oração, espiritualmente penitência. Falando, não é festa. É. Não é viagens, não é sair para aproveitar, para comemorar, para... E eu nunca vivi isso enquanto protestante. Nunca. Eu criticava, né? Quando... porque sexta-feira eu não come carne. Gente, sem entender. Sem entender. O porquê do jejum, o porquê evitar de comer carne. Meu Deus, quando eu entendi. É isso que eu quis expor aqui pra vocês. E se tiver algum protestante que vai assistir esse vídeo aqui pra criticar, pra militar aqui, nós estamos falando do que Jesus passou. Da importância de vivermos, de não mais fazer como os discípulos fizeram, que fugiram, que ficaram com medo. Não, mas está com Ele. Fazer silêncio quando Ele fez silêncio. Jejuar quando Ele jejuou. Está com Ele. Está com Ele. Bom, era isso que eu queria falar. Eu fiquei muito tempo aqui sem postar, porque eu estava mais recolhida, me preparando para a minha primeira comunhão. Legal. E eu vou aqui aos poucos passando para vocês a minha experiência, o que eu aprendi, o que eu estou vivendo, que para mim é a primeira vez, então tem sido extraordinário, gente. Amém. Eu tenho mais certeza todos os dias, a cada dia, a cada missa, a cada descoberta, eu tenho certeza absoluta que foi a melhor escolha que eu fiz. Amém. E eu agradeço muito a Deus por isso. Aline, Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe também. Primeira vez na vida, dirigia-me a uma igreja católica. Esse pastor entra em igreja católica e cai diante de Jesus Eucarístico. Ao chegar à frente daquela igreja, informaram-me que o padre só chegaria por volta das 9 da manhã, uma vez que fora celebrar em uma comunidade. Pediram que eu aguardasse dentro da igreja, o que eu não quis fazer, porque não queria me contaminar dentro da igreja dos católicos. Fiquei lá na porta. Tem muita gente que faz isso, viu? Eu já presenciei, já toquei em casamentos que as pessoas ficavam do lado de fora para não entrar na igreja. Escutei um barulho dentro da igreja. E eu aproximei-me da porta para ver o que estava acontecendo dentro da igreja. Não consegui ver muita coisa dentro da igreja. Tudo que avistei lá no fundo foi uma luz vermelha. E naquele momento, escandalizado, meu Deus, é por isso que os católicos são do jeito que são? Até luz vermelha tem dentro da igreja deles? Lá no meu estado, Pará, luz vermelha é 2 coisas apenas. Mas o sol estava muito forte. Eu entrei e sentei no primeiro banco próximo à porta. E uma vez sentado, consegui ver o que estava acontecendo. Próximo ao altar, estava uma pequena mesa coberta com uma toalha branca. E sobre aquela mesa estava um objeto grande, dourado. Era uma âmbula, mas eu não sabia o que era. Aquelas poucas senhoras que lá estavam, ajoelhadas, estendiam as mãos na direção daquela âmbula e chamavam de Jesus para aquilo.
Jesus, nós te amamos, nós te louvamos, nós te adoramos. Faziam pedidos para Jesus, e tinha uma senhora que chorava muito, e eu então mais uma vez sarcasticamente ponderei: meu Deus, como se não bastasse esse monte de imagens que os católicos adoram, veja agora quem é o Jesus dos católicos. É uma panela, só porque eu acho que é de ouro. Isso era eu, irmãos. Isso é apenas para dizer-vos o tamanho da minha ignorância, que eu falava da Igreja Católica sem dela nada conhecer. Tem gente assim, ó, falando da Igreja Católica sem conhecer nada da igreja. Já sei porque Deus me trouxe aqui. Era para eu ver esta cena ridícula. Ir lá e dizer para essas senhoras que isso nunca foi, não é e jamais será Jesus. Ou elas aceitam Jesus de verdade, ou elas irão todas para o inferno. E eu, cheio do meu eu, Ó a cara da irmã pra o que ele pensava. cheio da minha prepotência, da minha arrogância, cheio dos meus arrazoados, tomei o corredor central e vim. A uns 5 metros distante daquela âmbula, de repente, uma bola de fogo de uns 20 centímetros em cima daquela âmbula. Fogo puro. Não sei se era imaginação minha ou se de fato aquilo aconteceu. Parece que aquela bola de fogo, ela saía de cima da âmbula uns meio metro e voltava na minha direção. Lá o pastor Sidney ficou. Nenhum passo mais para frente. Era uma vontade de dar glória a Deus. Era uma vontade de dar aleluia. Era uma vontade de falar línguas estranhas. Mas eu tinha certeza que estava dentro de uma igreja católica. E eu, como pastor, dizia que o Jesus dos católicos era um Jesus morto. Ele não andava, ele não falava, ele não ouvia, ele não pegava. Ele estava pregado na cruz. E ele não podia fazer nada pelos católicos. Consequentemente, ninguém poderia sentir a presença de Jesus dentro de uma igreja católica. E aquele meu paradigma agora estava sendo quebrado. Agora eu estava sendo fulminado. Mas diante daquele desejo, daquela vontade de glorificar ao Senhor, o meu arrazoado, o meu preconceito, o meu paradigma era muito maior. E eu resisti em não glorificar ao Senhor, em não dar um glória a Deus, em não dar um aleluia, em não louvar ao Senhor dentro de uma igreja católica. E exatamente naquele momento em que eu resisti a glorificar a Deus, parece que uma mão humana pegou aqui na minha cabeça e empurrava-me na direção daquela mesa. E eu fui caindo, e eu fui caindo, e eu caí mesmo literalmente em frente àquela mesa. Quando caí, era soluçando de choro, era dando glória a Deus, era dando aleluia, era glorificando a Deus. Um Pentecoste aconteceu na minha vida. Amém, o que é que meu irmão. aconteceu, o que é que aconteceu, missionário? Aconteceu que no dia 16 de dezembro de 1998, o primeiro dia em que entrei em uma igreja católica, Deus me fez ter a maior de todas as certezas de minha vida. E essa certeza eu tenho pregado e testemunhado no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, para poucas pessoas e para muitas pessoas. Que certeza é essa, missionário? Que Jesus Cristo, Ele sempre esteve vivo, com poder e grande glória dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Amém. Ele sempre foi o Senhor. Sempre. Ninguém tirará isso dele. Amém. Primeira vez que eu fui na missa sendo uma evangélica que se converteu ao catolicismo. Vou fazer um resumo, tá? Eu tomei a decisão de ir a uma missa depois que eu assisti a palestra do professor Eduardo Farias, que é um ex-pastor que se converteu ao catolicismo. Procurei uma paróquia na minha cidade, cheguei lá mais cedo, antes de começar a missa, sentei bem no cantinho. E desde o momento que eu entrei, o tempo todo eu senti no meu coração uma saudade de casa. Sabe quando você volta para um lugar que você já foi e fala: nossa, que saudade de vir aqui de novo? E eu nunca tinha ido. Interessante isso, né? Sempre, onde quer que estejamos, onde quer que cheguemos,
numa igreja católica, nós, onde quer que chegamos, numa igreja católica, a gente se sente em casa, né? Foi essa sensação. Eu sentia uma saudade de uma casa que eu não tinha ido. E aí começou toda a liturgia da missa. Achei muito bonito, uma paz muito grande. E eu já comecei a ficar emocionada, apesar de não entender nada da liturgia da missa naquela época. Isso foi no passado, tá, gente? Quando começou a liturgia eucarística, eu comecei a chorar sem parar. Quando o padre falou, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, eis aqui o Cordeiro de Deus, eu não conseguia parar de chorar. E sabe o que é o mais curioso? É que antes eu frequentava uma igreja que tinha... Quando, para quem nunca foi numa missa católica, né? Quando para quem nunca foi numa missa católica, né? Quando oh, meu Deus. Dentro para quem nunca foi numa missa católica, né? Dentro da liturgia eucarística, depois da consagração, o padre fala, eis o Cordeiro, ele apresenta e mostra, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, e nós respondemos, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo, né? Essa é o que segue dentro da liturgia, né? E essa profissão de fé da gente. Toda uma coisa pra fazer você chorar. O ambiente, a música, pra você se emocionar. E não é esse sentido, né? O sentido é da adoração ao Senhor. ele não tinha nada na paróquia pra simular artificialmente alguma coisa que me fizesse comover ou chorar. Exatamente. Nada na liturgia é um faz de conta. Tudo precisa ser real. Até as flores do altar precisa ser real. Eu simplesmente estava emocionada porque a presença de Cristo era real. Amém. E o Espírito Santo começou a falar muito no meu coração que ali era a minha casa, ali era o lugar que eu deveria estar. Aí as pessoas começaram a entrar na fila da comunhão e eu senti uma vontade gigantesca de comungar. Eu nem sabia o que era comungar. E foi isso, assim, eu senti no meu... Eu vi uma vez o testemunho de Hamilton Apolônio da comunidade Boa Nova, aqui de Pernambuco, né, do Recife. Ele falando justamente isso, que quando ele não comungava ainda, e aí tem uma parte da oração eucarística que o padre diz, felizes os convidados à ceia do Senhor, né? E aí ele vai dizer, eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Uma das orações é essa, felizes os convidados ao banquete do Senhor. E ele dizia que naquele momento ele se sentiu um nada, porque ele não se sentia, ele não estava sendo convidado, né? Ele não... E aí ele disse naquele momento que ele chorou tanto porque ele não se sentiu digno de ir até o banquete. E ele diz assim, nossa, como eu... Oh meu Deus, como é que eu posso dizer isso? E aí ele dizia que... E aí ele disse que isso doeu tanto no coração dele, porque ele felizes convidados ao banquete do Senhor. Ele dizia, eu preciso ser convidado ao banquete do Senhor. E aí ele entrou em todo o processo de preparação para receber a Eucaristia, né? Meu coração de que ali era o meu lugar. E desde então, eu não parei de ir. E aí tem o restante, que depois eu conto no outro vídeo. Ok, essa é a Nádia Rabelo. Eu era evangélica e me converti novamente ao catolicismo. Por muito tempo eu não compreendia sobre a Igreja Católica. Me converti evangélica, batizei, mas sempre faltava algo e eu achava que a errada era eu. Mas eu percebi, quando minha família me convidou para ir para uma missa, que a Eucaristia é a coisa mais importante que há. Hoje eu fui na missa e hoje de manhã eu fui na missa e o sermão do padre foi maravilhoso, porque ele falou, quem é Jesus pra você? Aquilo me tocou muito, porque por muito tempo eu vivia só de sentimento, principalmente na evangélica. Sentimento, 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 e Jesus na Eucaristia é a coisa mais importante que há. E eu tô um pouco nervosa, porque eu não sei o que fazer na missa, eu não fiz catequese, então eu não posso comungar. Eu não sei o que falar, fico ali um pouco perdida, mas eu tô tão feliz de ter voltado pra casa do Pai, pra ter voltado, por Jesus ter me chamado, por Nossa Senhora, minha mãezinha,
ter atendido as intercessões de vários membros da minha família e me retornado à Igreja Católica. Eu tô um pouco triste, porque eu sei que os amigos que eu construí nessa minha jornada, quando eu estava frequentando e vivendo mesmo na igreja evangélica, eles não vão aceitar, muitos não vão compreender o porquê dessa minha escolha. Nós não somos idólatras, católicos não são idólatras. Os santos ali, eu realmente entendi que são nossos intercessores, nós não adoramos imagens. E compreender tudo isso é um pouco difícil de assimilar. Compreender e tirar da minha mente tudo aquilo que foi ensinado pela igreja evangélica. Mas eu estou muito feliz por ter retornado à casa do Pai. Amém. Eu era Coisa evangélica e Mudanças na minha vida depois da minha conversão ao catolicismo. Mudanças que eu tive na minha vida depois que eu me converti ao catolicismo. Já peço perdão pela minha voz, porque eu tô com dor de garganta, mas vamos lá. Não preocupa não, A tranquilo. primeira mudança significativa, eu acredito que tenha sido a renúncia. Por quê? Eu renunciei muita coisa, gente, é muita coisa mesmo. Ah, mas dizem que católico pode tudo, né? Como é que vai renunciar a tanta coisa? Primeira renúncia que eu tive, quando Deus me colocou no deserto, me afastou de todo mundo para que eu pudesse dedicar minha vida a Ele. O que aconteceu? Perdi muitas amizades. Sério, eu perdi muitas amizades. E hoje em dia eu agradeço muito por isso. Porque as minhas amizades são bem selecionadas. Eu realmente renunciei às amizades que não me agregavam em nada ou só me levavam ao pecado. E pedi a Deus para que me aproximasse de pessoas com o mesmo propósito que eu. E foi justamente o que Ele fez. Colocou pessoas na minha vida que seguem a Cristo. Amém. Outra renúncia que eu tive foi na questão das roupas. Eu nunca gostei de usar roupa muito curta e muito vulgar. Porém, eu sempre gostei de usar cropped ou uma roupa mais colada, que mostrasse mais o meu corpo. Hoje em dia, ainda tô mudando meu guarda-roupa, né? Porque a gente precisa disso aqui. Mas eu já mudei muita coisa. Eu não me sinto confortável usar roupa curta nem pra treinar. Então, Ah, mas ela é católica, como é que isso acontece? Será mesmo? Claro, gente, lógico. O Espírito Santo ele vai trabalhando na gente, a conversão, ela é diária, ela vai acontecendo dia após dia, né? assim, o Espírito Santo vai moldando cada um. Tanto é que várias pessoas me perguntam, Ana, o que eu preciso renunciar para seguir a Cristo? Peça ao Espírito Santo que ele vai te mostrar aos pouquinhos. Exatamente. O processo de renúncia é muito individual. O que para você o Espírito Santo pode ter incomodado, para mim pode ser que não, ou ao contrário. Então, aos pouquinhos, só confia. Uma renúncia bem polêmica que eu tive foi em questão de alguns piercings. Porque eu tinha piercing na boca, tinha piercing no nariz. E assim, nada demais. Porém, o Espírito Santo começou a me incomodar. Ana, é pecado usar piercing? Não, desde que não seja por vaidade. Como assim? Ah, eu vou usar piercing na boca porque é mais sensual, é sexy. Aí é vaidade. Então, toma cuidado com isso. E não é porque o Espírito Santo me incomodou que ele vai te incomodar. É um processo muito individual e aconteceu comigo. Qual a sua opinião sobre isso? Sobre piercing e tatuagem? Deixa aqui nos comentários. Outra mudança foi na questão das fofocas. Eu nunca gostei de cuidar da vida dos outros, nunca tive muito saco pra isso. Porém, sempre que alguém chega falando assim, nossa, você ficou sabendo que fulano fez isso, que ciclano fez aquilo, a curiosidade nos atenta a ficar, nossa, o que aconteceu? Gente, hoje em dia eu não quero saber de nada, eu só quero focar em mim, na minha evolução, no meu relacionamento com Deus. Eu não quero saber que fulano, quem que engravidou, quem que deu o pé na bunda de quem. Não quero saber. E detalhe, fofoca é pecado. Então tomem muito cuidado com isso. Isso aí. Outra coisa que mudou na minha vida, eu ainda tô evoluindo, né? A gente vai evoluindo todos os dias. É a questão do julgamento. De, nossa, fulano é muito chato. Nossa, que roupa é aquela, meu Deus. Sempre que eu vou começar a julgar uma pessoa, o Espírito Santo já me pega e fala, opa, você é cristã, para com isso. Então, assim, eu melhorei bastante. Eu tenho que melhorar um pouco minha cara, porque eu não consigo disfarçar quando eu vejo alguma coisa que, assim... Mas tá fluindo. O que também mudou muito a minha vida foi a questão das prioridades. Porque qual que era a minha prioridade? Meu estudo, meu trabalho, ter uma carreira consolidada, ganhar muito dinheiro,
Meu foco sempre foi esse, sabe? Realmente eu sempre tive um pensamento muito na minha carreira, no meu trabalho, em mim mesma. Hoje em dia, meu pensamento é diferente. Minha prioridade é Deus. Então eu quero servir a Ele, independente de onde eu esteja, de com que eu esteja trabalhando. Não tô falando aqui para você deixar os estudos e o trabalho de lado. Nada a ver. Você tem que continuar construindo o que você deve construir. Mas, por exemplo, eu nunca tive vontade de casar. Assim, nossa, quero casar, construir uma família, ter vários filhos. Pelo contrário, isso me assustava muito. Eu ficava, meu Deus, não quero. Hoje em dia, eu acredito que a minha vocação seja o matrimônio. Deus colocou isso no meu coração. Então, para uma pessoa que não queria de jeito nenhum, hoje em dia quer muito. Então, assim, que mudança, né? Deus faz nova todas as coisas. É verdade. Além disso, ainda falando das prioridades, a de colocar Deus acima de tudo. Então, dia de domingo eu preciso ir à missa. Claro que eu vou tentar ir à missa e à igreja em outros momentos também. Mas domingo é o dia do Senhor. Então, a minha prioridade tem que ser a missa. Tanto é que quem acompanhou o Frei Gilson vai saber que se você não foi à missa, no domingo faltou por seja lá qual foi o motivo, isso é um pecado e você deve se confessar. Exatamente. Então, a missa de domingo para mim é a prioridade. As minhas orações diárias, as minhas conversas com Deus. A minha vida hoje em dia gira em torno de Deus, em torno de Jesus. Tanto é que muita gente fala, nossa, meu Deus, você só fala disso. Sim, legal, eu só falo disso e vou continuar falando só disso. Então, gente, é muita coisa que mudou, muita coisa mesmo. Se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar até amanhã. Então, qual dica que eu dou pra você que quer renunciar a várias coisas e realmente seguir Jesus? Reze. Peça ao Espírito Santo que te mostre o que realmente você deve renunciar. Se é as suas amizades, se é o seu namoro. Já renunciei namoro também, gente. Não foi fácil, mas Deus sabe de todas as coisas e hoje eu sou muito mais feliz. Então, assim, entrega sua vida a Deus, mas entrega de verdade. Não é só falar, nossa, eu vou deixar minha vida nas mãos de Deus. Não. Aí quando o Senhor pede uma coisa, não, Senhor, isso aqui não mexe nisso aqui não, né? Toma, a gente coloca nas mãos de Deus, depois toma de volta, né? Se Deus te falar um não, você não vai aceitar. Não, gente, entrega de fato. Vive pra Ele, que eu tenho certeza que sua vida vai ser muito melhor. Hoje em dia eu sou muito feliz com a vida que eu tenho. Amém. E, sério, eu sou muito grata. Espero que você chegue também nessa gratidão que eu tenho. Nossa, minha garganta. Deixa eu tomar. E você, qual foi a mudança maior que você sentiu na sua vida depois da sua conversão? Depois de você se assumir católico? Deixa aqui nos comentários. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Anne, salve Maria. Amém. Hoje eu vim contar pra vocês um pouco do meu testemunho de conversão. Alguns meses atrás, fez um ano desde que eu recebi a graça de me tornar filha de Deus através do batismo. Então, nada melhor do que contar pra vocês como foi que eu cheguei até aqui. Vamos lá. Então, eu nasci em uma casa na qual a minha mãe era protestante e o meu pai, ele não frequentava nenhuma igreja, ele acreditava em Deus, mas ele não frequentava nenhuma igreja. Então, a gente tinha um jugo desigual muito grande na minha casa. Então, a minha mãe, ela ia pra igreja e o meu pai, ele bebia e ele saía e minha mãe ficava em casa. Então, eu nasci em um lar protestante. Então, desde que eu nasci até os meus 14 anos de idade, eu frequentava a igreja protestante, mas eu era aquela pessoa que ia de vez em quando na igreja, não era, entre aspas, firme na religião, não orava, então... Protestante de BGE também, né? Eu era meio em cima do muro. Foi se passando o tempo e os meus pais, eles se divorciaram. E eu comecei a ter uma carência paterna muito grande, porque eu não recebia muita atenção do meu pai e eu comecei a procurar em outras pessoas, em relacionamentos, em pessoas que faziam coisas erradas, em amizades que faziam coisas erradas, que me levavam a fazer coisas erradas, aquilo que eu não tinha, a tentar preencher o vazio que eu tinha em meu coração. Comecei a beber, eu comecei a me sexualizar na internet, postando fotos com roupas curtas, a gravar vídeos me sexualizando na internet. Uma coisa que é muito engraçada é que enquanto eu estava em uma vida cheia de pecado, vivendo contra a castidade, vivendo contra os mandamentos de Deus, eu parecia que estava cega
porque eu não lembrava em momento nenhum de Deus. Eu me lembrava que Jesus morreu em uma cruz por mim. Então, eu vivia tentando buscar no mundo qualquer forma que eu me sentisse bem, que eu me sentisse feliz e que eu me sentisse amada. Uma amiga da minha sala me convidou para ir num retiro em 2022 chamado O Reencontro. Esse retiro, ele é 3 dias, então é na sexta, no sábado e no domingo. Eu fui nos 2 dias, mas chegou no domingo, eu comecei a dar desculpas falando que estava doente. Mas a real verdade é que eu não estava doente e eu só não queria estar lá mesmo. Passou esse retiro, eu comecei a frequentar um grupo de jovens, comecei aos poucos a ir na igreja, mas eu ainda assim estava na minha vida de pecado. Eu não tinha abandonado o pecado porque eu não tinha me convertido 100%. Eu não tinha aberto meu coração 100% para Deus. E ela toca num ponto importante, viu, gente? E doloroso pra gente. Tanto igreja protestante quanto igreja católica. Existe muita gente na igreja que não é convertido. Muita gente. E aí, infelizmente, essas pessoas é que dão o mau testemunho sobre a fé. Saí do grupo de jovens e voltei para minha vida antiga. Só que dessa vez eu fazia coisas muito piores do que eu fazia antes de ir para esse retiro. Deus. Em fevereiro de 2023, eu fui novamente nesse retiro, na qual a minha vida mudou 100%. Eu aproveitei os 3 dias de retiro, tive um profundo encontro com Deus. Nestes 3 dias, o meu coração foi transformado. E aí eu comecei a participar de grupo de jovens, eu comecei a frequentar a igreja, comecei a buscar mais sobre a igreja, porque eu estava apaixonada. E em questão de meses, eu já tinha me batizado, eu já tinha feito a minha primeira Eucaristia, já estava na crisma. Uma coisa que me deixa muito emocionada é porque realmente só basta um olhar para tudo mudar. Só basta você dar seu sim para Deus, que tudo muda. Questão de meses, fez primeira Eucaristia, acho que é um pouco mais de meses, né? Acho que no mínimo deve ter levado do ano aí. Então, eu encontrei em Jesus, em Maria, aquilo que eu procurava no mundo, aquilo que um dia eu sempre quis ter, eu encontrei em Deus. Minha vida foi transformada 100%, uma vida na qual, cheia de incertezas, eu pude encontrar todas as respostas em Deus. E o real intuito desse vídeo é para você, jovem, que sente um vazio tão grande, uma tristeza tão grande que você tenta procurar em outras coisas, mas não consegue suprir aquilo que só Deus pode preencher no teu coração. Jesus é o único que pode te salvar. Eu sempre lembro daquela passagem de Maria Madalena quando Jesus a chama pelo nome. Paulo era perseguidor de cristãos. Mateus era cobrador de impostos. Maria Madalena estava cheia de demônios. E sabe o que todos esses têm em comum? Eles deixaram Jesus entrar na vida deles. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me perdoem se o vídeo ficou muito grande. Mas tranquilo. É isso, um beijo. Ana Godoy, obrigado, minha irmã, pelo teu testemunho. E que bom que você está evangelizando jovens. Te abençoe. A Manu City se converteu ao catolicismo. Quem é Manu City? Eu fiquei um pouco impressionada. Quem é Manu City? É ela que é Manu City? Você sabe quem é Manu City? Deixa aqui nos comentários. Muito feliz. Cada vez mais a gente tá vendo essas conversões repentinas de pessoas que a gente não espera, de pessoas aleatórias. E, gente, esse fim de semana, ou esses dias, 320 adultos foram crismados na minha igreja. 320, só na minha igreja. 320 pessoas adultas, conscientes, buscaram o sacramento do crisma. Amém. Isso não é impressionante? Por mais que a gente veja as pessoas falando que tá tendo um decaimento do catolicismo, etc., quem vive o catolicismo vê completamente o contrário. Exatamente. Na verdade, o que acontece é que as pessoas agora estão entendendo mais sobre a fé. E antigamente a pessoa falava que era católica, mas não vivia. Hoje em dia as pessoas entendem mais sobre a própria fé e são mais verdadeiramente. As igrejas estão cada vez mais lotadas. Lotadas. 320 adultos se crismaram em São Paulo. Isso numa crisma de 6 meses, ou seja, foram turmas de 6 meses. Daqui a 6 meses vão ter mais 300 e poucas pessoas, sabe? É impressionante. A gente vê essas conversões de pessoas famosas, como da Manu City. A Manu City era protestante e ela se converteu ao catolicismo. E ela disse que viu uma matéria dizendo que essa conversão ao catolicismo, qualquer coisa assim, era fruto de um analfabetismo das pessoas.
Sendo que é completamente ao contrário, porque as pessoas estão se convertendo por estudar Exatamente. a fé. Por ler Santo Agostinho, ler Santo Tomás, enfim, ler, estudar. E atrás as pessoas estão se convertendo. Eu não sei, isso é muito impressionante, eu fico muito feliz com tudo isso. Sabe que dizem que no fim dos tempos vão ter muitas conversões, porque Deus vai ser muito misericordioso e Ele vai dar a chance das pessoas se converterem. E eu só consigo pensar nisso quando eu vejo todas essas conversões repentinas e imprevisíveis, me fazem lembrar desse fato do fim dos tempos. Gente, felicidade. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A Manu City. Gente, acabei de chegar da Santa Missa e eu vou ser católica. Acho que tem uns 2 meses já que eu tô indo na missa todo domingo. Esse ano mesmo não faltei nenhum dia. Mas eu ainda não tinha certeza se eu deveria ser católica ou evangélica ou, enfim, qualquer religião. Só que a parte engraçada é que eu tava querendo sair de casa. E isso demorou um tempo até eu conseguir achar um lugar. E durante todo esse processo eu orava muito, sabe? Pedia pra Deus preparar um lugar, assim, pra mim. Um lugar que conseguisse manter, financeiramente falando também. E um belo dia apareceu esse apartamento aqui. E eu pensei que não ia dar certo. O aluguel era um pouquinho mais alto do que... Um pocão mais alto do que eu tinha planejado. Só que as coisas não estavam ficando disponíveis por muito tempo. Então, quando eu achei aqui, eu já falei, eu quero. E eu logo vim morar, não deu o quê? Nem uma semana, eu acho. Eu vim, visitei, peguei as chaves, mandei instalar as coisas, luz, internet. Quando instalou a internet, eu já vim morar. Só que nessa época, eu ainda não tava indo em igreja nenhuma. Eu fui uma vez ou outra só na católica mesmo. Quando eu vim morar aqui, gente, tem uma igreja católica na frente da minha casa. Na frente, é literalmente só atravessar a rua. Eu pensei, nossa, é até um pecado eu não ir, né? E desde então eu não faltei ali. Então, acho que tem uns 2 meses que eu tô indo direto, até mais talvez. Só que eu não tomava decisão se eu realmente ia virar católica ou não. E eu nunca tinha coragem de chegar em alguém e falar, olha, eu quero ser católica, como é que eu faço? Hoje entrou um padre novo, então, e foi, nossa, foi tão bonita a missa. E no fim eu acabei indo falar com o pessoal. Acabei ganhando até um calendário aqui super fofinho. Olha, gente, que bonitinho. Eu fui super bem acolhida. A senhorinha já pegou meu telefone e já me colocou num grupo de oração. Inscrição pra começar a catequese. Gente, 24 anos, eu vou fazer catequese. Enfim, é isso, eu tô bem empolgada e vamos lá, bora. Deus te abençoe, minha irmã. Emily. E eu fico me perguntando como eu fiquei 29 anos sem viver isso. Pela influência dos Ex-protestante e sua primeira comunhão é emocionante. outros, às vezes, não conhecer a verdade, não buscar a verdade. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Creio. A Igreja Católica é linda, não tem como criticar a fé verdadeira. Caramba. Que emoção, né? Eu toco na... Eu sou do... Por muito tempo faço parte da música, né? No meu ministério. Por muito tempo eu faço parte da música na minha paróquia. E já me deparei muito com esses momentos. De pessoas que não podiam comungar. E quando acontece esse momento, meu Deus, que emoção, né? As pessoas choram. E como é emocionante ver a pessoa se encontrando com Jesus dessa forma. Primeira comunhão, pra mim, a melhor coisa que eu já vi na minha vida espiritualmente, não tem como explicar. Se eu sair da igreja católica, eu sou converso. Eu sou órfão de mãe. Estou sem Nossa Senhora, sem Jesus, não tem como. Impossível. E lá, levando o manto de Nossa Senhora. Eita, meu irmão, você conseguiu, viu? Conseguiu me levar as lágrimas também. Deus abençoe você, viu? Olha, gente, se você gostou também desse vídeo, deixa aqui seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? Isso é muito importante. Lembrando pra você, olha, se você ainda não tem, você pode adquirir o nosso livro 100 Perguntas Protestantes, que todo católico deveria saber responder. E também tem o livro Cristão, também sente isso. Esse que é um caminho de cura através da oração de pessoas que estão com depressão, pessoas que estão precisando de ajuda. Principalmente você que é coordenador de grupo de oração, você que é coordenador de movimento, você que já vive na igreja há um tempo, você sabe muito bem sobre o que
está acontecendo, né? E esse livro é um direcionamento para isso. Será que cristão também sente isso? Tantos santos e santas sentiram momentos assim e superaram. Você também pode superar. Deus abençoe você e sua família.